Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje estou aqui com uma amiga minha que eu conheci alguns anos atrás. Na verdade, uma história interessante. Estou aqui com a Anne. A Anne é a dona, né, a empreendedora aqui, a dona da Itacobi. A Itacobi é uma empresa de cobrança do interior. Ela vai falar um pouquinho mais, mas vou contar rapidamente como é que eu conheci a Anne, né, há 3 anos atrás. 3 anos, né, Anne? Isso, 3 anos. 3 anos a gente estava lá no nosso evento da Go On Fair, e aí a Anne me abordou, falou, poxa vida, queria te conhecer, tudo. Eu sou a Anne, sou da Itacobi, eu te acompanho, enfim. Pô, e aí foi bem legal, porque ela me contou um pouquinho, né, e da história, né, o que que ela fazia, o que era a Itacobi, né, uma empresa de cobrança do interior de São Paulo. E, pô, foi legal, a gente manteve contato, e aí agora a gente se aproximou um pouquinho mais, né, nesse mundo virtual, nesse mundo de quarentena, a gente está dentro de casa, mas a gente acaba se aproximando até mais. E aí acabei chamando ela para fazer esse vídeo hoje, para a gente falar um pouquinho desse momento da cobrança também. Anne, obrigado aí pela participação. Conta um pouquinho para a gente da Itacobi, o que que é a Itacobi, aonde vocês atuam, qual que é o produto. É legal falar isso, porque a Itacobi é aquela empresa de cobrança efetivamente aquela que é a natureza mesmo da cobrança, né? E que cobra um produto que é o produto básico, né? Que nasceu, que é o carnezinho, né? Anne, conta um pouquinho para a gente aí da Itacobi. Aproveita e faz sua propaganda aí. Obrigada, Tambelini. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você hoje, né? Realmente é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa empresa e ter esse bate-papo aí muito legal que nós vamos ter aí. Então, a Itacobi, como você falou, é uma empresa do interior de São Paulo, né? Nós somos ali da cidade de Itapetininga, bem no interior mesmo, próximo a Sorocaba. Então, a maior cidade ali próxima é a cidade de Sorocaba. Então, a Itacobi, ela surgiu há 3 anos, né? E eu trabalho com cobrança, Tambelini, desde 2009. E aí, em 2017, eu resolvi abrir a minha empresa. A Itacobi, ela surgiu realmente com o sonho e o desejo de ajudar as pequenas e médias empresas do interior, né? Então, nós cobramos, sim, os carnezinhos, as promissórias, né? A essência da cobrança, né? Da onde surgiu tudo isso. E eu aprendi assim, eu sou da época da cobrança em que a gente trabalhava com aqueles fichários enormes, que você precisava pegar a lista amarela para procurar ali os possíveis parentes, né? Fazer ligação ainda por telefone mesmo, discar. Hoje tudo está tão diferente, tantas tecnologias têm chegado aí para nos ajudar, né? E a Itacobi realmente é aquela empresa que vai ali no pequeno comércio, no pequeno estabelecimento, ajuda, porque acredite, ainda existe muitos empresários que não conseguem lidar bem com o crediário, não tem muita ajuda nessa parte. Eu peguei até pequenas empresas que o proprietário não sabia preencher uma nota promissória. Vendia ainda naquele esquema do caderninho. É que tem muito ainda no Brasil, né? A gente acha que não, que hoje em dia tudo é cartão de crédito, tudo é tecnologia, mas tem muito caderninho aí pelo interior, né? Muito caderninho. Então a gente chega ali para, né, dar um auxílio mesmo na parceria forte, né, dar orientações para o empresário. Nós fazemos consultoria também de crediário. Então não é só chegar ali, pegar a carteira de cobrança e cobrar. Realmente a gente dá ali toda a estrutura e procura elevar esse nível desse cliente para que ele consiga conhecer outras tecnologias e consiga melhorar as operações também de crédito. Legal, e olha como isso é importante, né? Porque eu já trabalhei, por exemplo, né, em empresas de cobrança, grandes empresas de cobrança, aonde existe uma grande dificuldade de você, de repente, prestar serviço para aquele pequeno varejista, né? Porque, cara, quando você é uma grande empresa de cobrança, você tem uma estrutura grande, volume de PAs, operadores, supervisores, gerentes, tal. Aí você pega uma carteirinha pequenininha, essa carteira ela acaba ficando perdida dentro do teu processo, né? E aí olha só a importância, né? A gente muitas vezes olha
olha para o Brasil e olha para São Paulo, para os grandes centros, né? Para as grandes empresas, né? E a gente esquece que pô, tem espaço para todo mundo, né? Quer dizer, olha só que coisa legal. E aí eu fiz questão de fazer esse vídeo exatamente para falar daquele pedacinho que a gente às vezes ignora, né? E olha só o tamanho da importância, né? Que a Anne está falando, né? É uma empresa pequena, mas é uma empresa que atende o varejo local, é uma empresa que está antenada aí no processo também de tecnologia, procurando inclusive levar isso para o cliente, que é o pequeno varejo que de pouquinho em pouquinho a gente forma esse imenso país que é o Brasil, né? Eu, quando trabalhei em telecom, eu tive uma oportunidade de trabalhar lá em Brasília, né? E aí, na época, eu fui para o Acre, fui para Porto Velho, e ali foi aquela percepção de, cara, a gente não conhece o tamanho desse país, né? E a diversidade que existe em muitas operações, né? A gente tem a cabeça dos grandes centros e acha que o mundo é esse. Muito legal, Anne. E Anne, quantos funcionários aí na Itacobi hoje? Hoje na Itacobi nós estamos com 7 operadores. 7 operadores. E aí, nesse movimento todo, esses 7, todos em casa. Todos em home office. E você imaginava, por exemplo, entendo que você tem um escritório físico, que você montou lá toda a estrutura bonitinha, como era o processo normal de uma empresa de cobrança. Sim. Você, em algum momento, tinha pensado em falar, puta, vou ter todo mundo em casa. Como é que foi isso? Então, eu tinha uma parte da minha operação já em casa. O meu escritório físico, ele tinha apenas 4 operadores, tá? Então, eu já tinha uma parte da operação em casa. Por que eu já tinha uma parte da operação em casa? Porque eu tenho como eu disse para você, eu trabalho na cobrança desde 2009, então eu tenho contato com algumas pessoas que eram da minha equipe anterior, e hoje elas estão comigo na minha empresa. Então, como são de outras cidades, então já estavam no regime de home office, né? Olha que legal. A nossa estrutura, o nosso sistema, toda a nossa metodologia permite que isso seja feito de qualquer local, né? Nós já iniciamos a empresa nesse sentido já de conseguir acessar o nosso sistema, de conseguir fazer o nosso trabalho de onde a gente estiver. Então, assim, agora, com tudo isso que aconteceu, eu tenho pensado muito em manter mais pessoas ainda em home office. O que você, por exemplo, então vamos falar um pouquinho disso. Você tinha um escritório, sete pessoas, né? Algumas já em home office, e fora essas 7 pessoas, você tem uma estrutura de suporte lá no escritório também. Quer dizer, quantos funcionários total hoje? São quatro funcionários fixos, mas só cobradores ou você tem mais alguém? É você e mais esses 4? Você tem alguém que cuida da parte administrativa, financeira, ou é tudo você que toca? Eu faço a maior parte, né? Eu sou administrativa, eu sou financeiro, eu sou aquela que vou atrás do cliente, mas eu tenho uma supervisora da parte operacional. Entendi. Então você tem 7 operadores, mais uma supervisora e mais você? É isso? No total somos 7. 7, legal. E então, assim, poxa, hoje você tem uma estrutura física, você tem um lugar que você paga aluguel, tudo isso, não é isso? Ou é teu? Como é que é? Não, é aluguel, né? E aí, quer dizer, nesse momento você está com esse processo lá, como é que é? Paralisou o aluguel? Você está mantendo ainda isso e aí está repensando em nem ter mais esse espaço físico? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? O aluguel não para, né? O proprietário, Claro. ele dá algumas aberturas ali, claro, para que a gente consiga manter esse pagamento com uma certa tranquilidade, né? Mas o aluguel é algo que não tem como você isentar ele, né? Você faz o contrato ali por um determinado tempo, independente do que acontece, você vai ter que honrar aquele compromisso, né? Mas, assim, bem antes disso, sabe, Tambelini, eu conversando com o meu sócio, eu sempre indaguei essa questão de é necessário ter toda essa estrutura física, porque hoje, com tanta tecnologia que nós aliamos ao trabalho humanizado, né?
Então, assim, a gente consegue atender a pessoa. O fluxo de pessoas no meu escritório é muito baixo. Eu não tenho mais aquela demanda de ter que receber todo mundo ali, né? Por exemplo, eu tenho clientes, empresas que me contrataram de outras cidades que nunca foram no meu escritório. Então, realmente, a gente tem pensado muito em diminuir esse custo físico, desse espaço físico, né? Tentar, assim, eu não digo para você isentar ele 100%, porque a gente precisa, como eu disse para você, trabalha no interior, o pessoal do interior tem, né, aquela coisa de querer conhecer, de estar ali por perto. Então, até acho isso muito legal, porque você trata muito direto com o cliente mesmo, né? Com a empresa que te contratou, você trata direto com o dono. É uma coisa bem de interior que eu gosto muito disso. Acho que eu não conseguiria abrir mão disso. Então, mas sim, a gente pensa em reduzir o espaço, em reduzir a demanda física e trabalhar a maior parte em home office. Assim, uma coisa que eu até ia falar quando comentei desse processo de empresas de cobrança e pequenas empresas, né? No meu livro, Histórias de Cobrança, né, tem uma parte que eu falo exatamente do total de empresas. Esse é um dado que eu tenho lá de 2016, né? Em 2016, lá com o KINAI, atividade de cobrança e informações cadastrais, a gente encontrava 46 mil empresas de cobrança. 46 mil empresas cadastradas com esse KINAI. Então, quer dizer, você imagina o volume de empresas por esse Brasil, né, e atuando exatamente para os diversos clientes que a gente tem. E com essa característica também muito regionalizada ainda também, né? O cliente hoje, o cliente devedor, ele vai no escritório ou não? Essa relação que você falou é mais o cliente varejista que vai te conhecer. Mas hoje você não recebe nada, você não faz atendimento pessoal, não, né? Ainda alguns Ainda. atendimentos, sim. Por isso que eu Olha falo só. assim, eu não penso em finalizar a operação física, porque além do cliente que me contrata, o varejista, eu tenho o cliente inadimplente que gosta de ir lá saber se realmente o escritório existe, né? Se nós somos uma empresa idônea, todas essas coisas que acontecem ali no interior, né? Até porque a gente sabe que com toda a tecnologia também vem o ônus, né? Tem muitas empresas que agem de má fé, existe Sem muito dúvida. golpe por aí no mercado. Então, no interior, as pessoas ainda têm esse desejo de conhecer, de ver que realmente existe o negócio, né? Então, a gente Legal. ainda atende uma boa parte de pessoas ali. Mas, assim, Tabellini, olha, de 2017 para cá, hoje o que eu atendo de pessoas mensalmente ali no escritório não passa de 20 pessoas por mês. Por mês, quase uma por dia, basicamente, né? Se a gente fosse pensar em 21 dias úteis, né? Entendeu? Então, o Legal. pessoal vai muito, até porque eles já começam a, como é que eu vou te dizer, a ser educados, né? Sem Educados dúvida. no sentido de que existe uma empresa de cobrança que atua, já conhece como que funciona todo o sistema, então, assim, eles acabam pegando aquela confiança em você, sabendo que a tua empresa é séria, então eles vão deixando cada vez menos de estar indo ali no escritório. Então, geralmente isso acontece nos casos que são atendidos em primeiro momento, né? Primeiro contato, primeira proposta de acordo. Então, aí são essas pessoas que nos procuram pessoalmente. Então, Tambelini, quando eu comecei na cobrança lá em 2009, eu fui treinada a ser aquela cobradora ofensiva, aquela pessoa Olha que só. intimidava, que achava, que fazia com que a pessoa realmente se sentisse acuado e que aí sim ela ia estar efetivando os pagamentos, né? E assim, como eu era funcionária, eu tinha alguma autonomia dentro da empresa, enfim, mas eu não tinha total liberdade de mudar aquele conceito. Com o passar do tempo, eu fui fazendo algumas mudanças, mas assim, como eu amei a cobrança, eu me identifiquei muito com isso, eu falei, eu nasci para fazer isso. Então, um dia, quando eu tiver condições, eu estarei abrindo a minha empresa. Pode ser. E fazer diferente, né? Eu vou abrir a minha empresa e com certeza eu vou fazer diferente. E foi bem isso, sabe? Então, quando eu abri a minha empresa, eu aprendi muito aonde nas empresas que eu trabalhei, tudo.
Mas, assim, eu tinha um conceito diferente. Falava, não precisa ser dessa forma. Eu acho que o devedor, ele não é inimigo do cobrador. E sempre eu coloco isso à frente do meu negócio. Então, a minha equipe, ela é bem treinada nisso. Então, assim, nós somos amigos. Nós estamos como agentes de resolução, não de conflito. Então, eu sempre coloquei isso à frente do meu negócio. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quebrar mesmo esse paradigma de que o cobrador é inimigo do devedor. Eu acho que é esse o caminho. Que excelente recado, viu, Anny? Muito obrigado. Foi ótimo ter ouvido isso de você. Assim, uma coisa que na quinta-feira agora, né? Eu não sei se você acompanhou, eu fui moderador de um debate, né, da CMS, que tinha lá o vice-presidente da Atento, né? E ele comentou que ele tinha mais de 20 mil pessoas em home office, né? E que esse era um movimento realmente que eles imaginavam que pós-Covid, isso não ia voltar 100% para a empresa, né? Então, quer dizer, a gente sem dúvida tem aí uma nova realidade onde o home office vai ser uma verdade, né? Não vai ser uma coisa onde aquele medo todo de se trabalhar em home office, esse negócio vai dar certo, o cara não vai estar no meu raio de visão, né? Como é que eu vou controlar esse cara? Isso, sem dúvida nenhuma, está sendo vencido agora. E você que já tinha essa experiência, me conta um pouco como é que é essa coisa de você administrar um cara à distância, dentro de casa, principalmente um cara que é a operação, né? Existem algumas questões, né? Eu tenho ouvido muito que o absenteísmo ele está beirando a zero, né? Quer dizer, o cara não falta mais, porque ele já está na casa dele, ele só falta se ele tiver incapacitado de falar, doente, efetivamente. E o atraso também, né? Que dizem que praticamente não existe, né? Quer dizer, o cara, quando ele está operando, ele está operando na hora certa, né? E tem uma série de questões. Eu até comentei nesse evento, né, que uma amiga minha estava comentando que ela recebeu uma cobrança, né, de uma conta que ela acabou esquecendo de pagar, e aí no fundo dela, no meio da cobrança, a menina começou a chorar a criança. Aí ela falou que ela não sabia se a menina continuava cobrando ela, se ia acudir o filho, né? Então existem questões. Como é que você me conta um pouco disso? Como é que é a tua percepção de tudo isso? Então, com a minha equipe em home office, que já vinha trabalhando há algum tempo, claro, houve essa preocupação, principalmente, né, como que ia ser isso, a questão dessas pessoas, qual seria a produção, ficariam mesmo no sistema ali? Então, inicialmente, houve muita preocupação, porque o nosso sistema hoje, a gente consegue ali controlar alguma coisa, mas, assim, você tem que ter muito, muito bem explicado, conversado com o teu operador, aquela relação de confiança, entendeu? Você tem que ter realmente aquela confiança e ele tem que confiar na empresa. Por quê? Porque isso vai fazer com que realmente ele estando em casa, ele vai se programar, ele vai fazer de tudo ali para que naquele tempo era como se ele estivesse na empresa. Então eu falo isso muito com a minha equipe, entendeu? Você está em casa, levanta no horário que você viesse para a empresa, se arrume como você viesse para a empresa, né? Então, tire aquele tempo, tem horário de almoço, tire exatamente o teu horário de almoço. Está em casa, mas não esteja com a cabeça de quem está em casa de férias, por exemplo, né? Escova Não o vai dente, né? Tira o pijama, escova o dente, pijama. isso, toma um banho, né? E assim, a gente consegue sim controlar, né? Por exemplo, eu tenho um sistema que eu consigo controlar ali quantas ligações foram feitas, quanto tempo ficou em cada ligação e outra, né? Acho que o melhor controle é o resultado, né? Você consegue puxar ali o resultado final, tá atingindo as metas, tá tendo aquele volume, recebimento, como que tá esse teu operador? Então, o resultado dele fala por si. Então, acho que a gente não deve ficar tão focado assim, nossa, mas será que ele tá aqui no sistema que ele tá às 8, mas será que ele tá mesmo lá? Mas porque a gente precisa ter essa relação de confiança, porque se você não confia na pessoa que trabalha com você, é melhor que ela não trabalhe. Eu sempre falo isso, que eu acho que a relação de confiança, tanto de um prestador de serviço, entre pessoas, né, essa coisa de falar assim, mas o cara vai me fraudar. Pô, caramba, mas se você não confia nele, então ele não pode ser seu funcionário. É óbvio que a gente tem
que ter metodologias, sistemas, ferramentas para monitorar, mas eu acho que a confiança é um ponto essencial. Agora, tem mais uma coisa, né, que a gente tem muita gente já falando, né, e tem um termo aí que o pessoal utiliza, né, que a partir do Uber, né, que foi um serviço talvez mais o primeiro serviço nesse formato, surgiu lá um termo uberização, né? Que é, na verdade, ao invés de você ir pegar um táxi, você tem uma plataforma onde pessoas se conectem e você possa contratar a plataforma individualmente pessoas. Você acha que a gente está caminhando para isso em termos de cobrança, né? Que você pode ter uma plataforma onde você contrate, ao invés de contratar num regime de CLT, você poderia contratar pessoas que se atrelem a uma plataforma? Você acha que esse é um caminho também para cobrança? Eu acredito que sim, né? Até falando por mim mesmo, eu já estava procurando algo nesse sentido antes da pandemia. Por uma questão de, além de todas as questões que envolvem a CLT, assim, eu sou bem sincera, o trabalho, ele existe aí, né? Existem várias oportunidades, mas nem todos estão dispostos a essas oportunidades. Então, no nosso ramo da cobrança, você há de concordar comigo que para estar nesse ramo, além de você saber fazer, você precisa gostar de fazer. Não Precisa. adianta você ser um cobrador porque surgiu uma oportunidade, aí eu vou ser cobrador ou eu vou trabalhar com negociação de dívidas. Não, você tem que gostar da área, você tem que ter o conhecimento, sim, mas acima de tudo, você tem que amar o que você faz. É o que eu falo para o meu operacional, é o que eu digo para todas as pessoas que me conhecem. Eu amo o que eu faço. Então, eu quero comigo pessoas que amem o que eu faço. Então, essa questão do amor pela profissão acaba sendo um pouco complicado, porque a gente não consegue encontrar, assim, uma grande quantidade de pessoas que amem esse ramo. E esse é um detalhe que eu falo muito, né? A partir do momento, assim, eu acho que tem uma questão que é a função de todo dono de empresa de cobrança, e essa tem que estar multiplicada para os gerentes, para os supervisores, né, para os monitores, que é assim, eu tenho que desmistificar o que é cobrança, né? Eu nunca esqueço de um exemplo de um treinamento quando eu fui dar, e aí quando eu falei dessa questão de quem é o inadimplente, né? O inadimplente não é o picareta, é o cara que está fragilizado, tá? Aí uma menina depois, no final do treinamento, falou, nossa, sabe, você mudou a minha forma de pensar. Eu vinha para cá achando que eu ia falar com 100 picareta o dia todo, que saco. E não, eu estou percebendo que isso é diferente, que eu tenho um papel que eu estou aqui para ajudar pessoas. Né? E a partir do momento que a pessoa começa a se conectar com esse propósito, cobrar os outros passa a ser um negócio totalmente diferente. Eu não estou ligando para cobrar, para encher o saco, eu estou ligando para criar um canal, para ajudar uma pessoa, né? E isso é a essência da cobrança, isso que faz a gente se apaixonar, né? E aí uma coisa que você comentou, né? Muitas vezes essa questão da própria CLT, né? Esse é um tema delicado, né? E assim, muitas vezes muitas pessoas querem se apegar no regime CLT e elas às vezes acham que isso cria uma estabilidade. Na verdade, não existe estabilidade nenhuma, né? Mas existem direitos, tal, mas qual é o peso também da CLT do lado do empresário? Você é uma pequena empresária, né? Quer dizer, o quanto que é difícil, né, você ter custos que, na verdade, um funcionário custa dois, né? Quer dizer, numa relação onde você, de repente, possa contratar, e aí teve muita crítica, né, quando surgiu essas novas legislações de contratação de pessoas jurídicas, né, que a pessoa, ou uma prestação de serviço diferenciada sem o regime CLT, o pessoal acha que está perdendo direito, mas isso capacita o empresário a fazer até um investimento maior. Né? A gente poderia ter salários maiores hoje se a carga tributária, se as obrigações fossem menores, né? E o povo ainda fica com aquela coisa, não, são os meus direitos. Né? E eu acho que esse é um peso mesmo, e é uma grande oportunidade da gente ter relações de trabalho mais leves. Né? Eu acho que esse que você Com comentou. certeza, com certeza. Eu acredito muito nisso.
o empresário ele é sempre deixado em segundo plano, né? E na realidade os empregos só existem, as oportunidades só existem porque nós estamos ali oferecendo. Então acho que o lado do empresário precisava também ser visto, né? Não tirando, não sou contra a CLT, tenho funcionários da CLT, acho importante, mas existem hoje outras oportunidades de você ofertar diferenciais para que as pessoas venham a prestar o serviço para a tua empresa, para o teu negócio, e com isso a gente faz com que o empreendedorismo também cresça mais ainda no nosso país, porque hoje com a MEI, eu sei que existem empresas que fazem, né, esse tipo de parceria, né? Pegam MEIs para que prestem determinados serviços, e acho que esse é um dos caminhos, entre tantos outros aí que existem. Eu acho que essa quarentena, tudo isso que nós estamos passando, ele vem realmente para trazer um renovo de forma geral. Todo mundo está repensando os conceitos, olhando mais para dentro do teu negócio, olhando mais para dentro da tua vida pessoal também. Então, tudo isso faz com que a gente se reorganize, né? Muito tem se falado nessa... todo mundo está ali em renovação e se reinventando, né? E eu creio muito nisso. Eu mesmo, né, dentro da minha empresa, coisas que eu pensava em aplicar, estratégias que eu pensava, planejamentos que eu tinha ali estacionado, tudo isso tem vindo muito à tona agora, então a gente está procurando assim diversificar algumas coisas, trazer alguns tipos de serviço que nós não tínhamos. Então eu acho que é esse o momento. Então a gente precisa parar de pensar dentro da caixinha, precisa olhar fora da caixa, como se diz, né? Para que a gente consiga ver o horizonte que tem aí de oportunidades em todos os sentidos. Legal, muito bom. E eu acho que é isso mesmo, né? Acho que essa é o que está aí, que deve estar, na verdade, sempre à frente aí nesse momento, né? Por mais que seja um momento difícil, né? Um momento complicado, um momento de riscos de saúde, é um momento nunca antes vivido, né? E que são nessas horas que surgem as maiores oportunidades e as maiores mudanças, né? E eu acho que essa questão do home office é algo que tem surpreendido positivamente uma série de empresas, né? Que nunca imaginavam que iam ter capacidade de operar dessa forma e hoje estão vendo que isso é algo totalmente normal, natural, que tem que ter cuidados, é óbvio, mas que funciona, né? Esse eu acho que é o grande recado desse processo, entre outros, né? Como você falou, na vida pessoal também a gente tem que se reinventar, né? E não tá fácil, né? Não poder sair de casa, eu imagino. Anny, mais algum outro ponto que a gente não tenha falado, que você acha importante destacar aí nesse tema? Então, o que eu gostaria de deixar é uma mensagem no sentido seguinte: não existe crise. Eu acho que crise é algo que dá a impressão de ser muito longo, de que isso vai demorar muito a passar. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, sim, atípico, mas não estamos vivendo em crise. Eu acho que é um momento, na realidade, de grandes oportunidades. Então, eu tenho muito isso comigo. Porque se a gente ficar sempre lembrando da crise ou vivendo a crise, nós nunca vamos sair dela. Então, o recado que eu deixo é: não estamos em crise, estamos tendo oportunidade. Legal, muito legal. E essa é uma forma de uma outra forma de ver as coisas, né? Que é a gente tem que olhar o copo meio cheio, né? Não ele meio vazio. Que eu acho que esse é o grande recado. Anny, muito obrigado. Acho que foi muito produtivo, né? Esse vídeo aqui vai gerar aí algumas, além do vídeo inteiro, vai gerar algumas que eu chamo de pílulas aí interessantes, né? Que partezinhas de 1, 2, 3 minutos aí. Gostei muito do nosso papo, né? A gente que está acostumado aí a lidar com grandes empresas sempre, foi muito produtiva essa conversa nossa, né? Gostaria de te agradecer mais uma vez, né? Agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando. Não deixe de curtir o canal, né? Assinar também e deixa a sua curtida também, gente. Eu tenho percebido poucas curtidas, muita gente assiste, mas pouca gente curte. Curte aí você. Mais uma vez eu queria agradecer a Anny mais uma vez
E a todos vocês aí que estão acompanhando esse canal, e sempre o objetivo é trazer muito conteúdo, né, muito assunto novo, e esse acho que é um assunto, sem dúvida nenhuma, importantíssimo e que vai mudar a realidade da cobrança. Então, beleza, gente? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.